Olá, bem-vindo ao canal Rua do Inconsciente, um canal em que o inconsciente atravessa a rua. Péssima entrada, vamos falar de assunto sério, assunto delicado, assunto difícil, assunto polêmico, relações abusivas. O que são relações abusivas? Vamos pensar, vamos falar. A ideia aqui do canal não é ter rigor científico, acadêmico, nada disso, e sim refletir um pouco sob a luz dos pressupostos psicanalíticos, etc. e pensar um pouco esses grandes movimentos da rede social. Bom, relação abusiva é muito próximo a um termo que vem sendo usado como relação tóxica. Basicamente, a relação abusiva se refere ao ato em que alguém se sente vítima e o outro é algoz. E esse alguém geralmente relata que passou muito tempo sendo sequestrado, torturado, enfim, e o outro ou abusava, ou violentava, ou agredia, etc. e tal, né? E aí se configura esse cenário então de uma relação abusiva, o que muitas vezes demora muito tempo para a pessoa localizar e perceber que ela estava na relação abusiva. Bom, vamos aqui partir do seguinte raciocínio. É claro que existem pessoas tóxicas, abusadores, violentadores de toda sorte, né? O ser humano, ao mesmo tempo que ele tem características lindas, ele tem características desprezíveis ou odiendas, né? Então, algumas relações claramente são relações abusivas, né? Acontece, queridos, que a vida é muito mais complicada, complexa e delicada quando as coisas não estão nos extremos, não é? Os extremos, eles servem até a página 2 para pensar. A maior parte das relações humanas, elas não são tão extremadas, né? Então a gente tem outras esferas, e é nessas esferas não tão extremadas que eu desejo aqui pensar a ideia de relações abusivas, tá bom? Pegaram certinho o ponto? Ok? Vamos lá! Bom, conhecedor da psique, não é? Como há muito tempo eu estudo, atendendo pessoas, etc e tal, e dentro do consultório a gente tem uma experiência muito peculiar de mergulhar nas profundezas da alma humana. E as profundezas da alma humana têm como motor, o que aquece a alma humana são os complexos, não é? Nós entendemos que dentro de uma relação amorosa não é tão fixo assim, tão localizado assim, que um é o abusador e outro é vítima. É mais comum que haja uma dança nessas relações. É mais comum que dentro de uma relação, às vezes de médio, longo, até curto prazo, um seja o abusador no momento, o outro fique ali como vítima, mas há danças de movimento. Então, às vezes, é difícil localizar quem é o abusador de quem, e quem é vítima de quem, e além do mais, do quê. Então, um namoro, uma experiência romântica, erótica, sexual, de convivência, de intimidade, ela quebra essa lógica tão clara de relação abusiva, em que um é vítima e outro algoz. É mais comum que essas duas posições dancem, que essas duas posições coexistam, tá bom? Tem algo, queridos, que escapa do debate, é uma polêmica danada, podem malhar o Judas aí no que eu vou dizer, que é um perigo que eu vou dizer, eu tenho consciência, e é um vídeo curto, podemos conversar depois. Muitas mulheres saem de relações e espalham a pecha de que estavam numa relação abusiva e tóxica, não é? Se aproveitando da onda do empoderamento, da luta feminina, do feminismo, etc. e tal. Então, elas aproveitam essa onda e saem ancoradas no discurso de vítima e não fazem autorreflexão para pensar a postura dela nos relacionamentos, não é? Insisto nisso, se a gente acompanhar de perto, muito de perto, as relações amorosas que não são as extremadas do abuso,
a gente vai ver, com cuidado e com a devida cautela, olhando para o mundo interno, que a mulher também abusou. A mulher também abusou do homem, o homem abusou da mulher. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não estou analisando a situação extremada. Tenho consciência de que o nível de abuso, de violência, de estupro com a mulher é surreal, né? Claro que a gente vive numa estrutura machista, patriarcal, correto? Claro que o homem tem predomínio nessas ações, mas eu estou fazendo aqui essa ancoragem, que é mais complexo a coisa do que a discussão política e militante. Compreenderam o que eu disse? Mas, Milson, o que fazer se eu passei por uma relação abusiva? Como agir? O que eu posso fazer? Eu vou, né? O que você me diz aí, ô psicanalista? Tá? Vamos lá, eu vou te dar talvez algumas dicas que eu acho importante, que eu tento aplicar na minha vida e que tem me ajudado a pensar muitas coisas das minhas relações amorosas, etc e tal. Eu espero que te ajude. Mas antes, uma musiquinha. A solidão é fera, a solição devora. Esse momento de musiquinha é para tornar o canal mais alegrinho. Voltando ao tema difícil, delicado, polêmico, relações abusivas. Bom, o que fazer se a gente viveu uma relação tumultuada, acabamos a relação, né? Eu passei por isso, você passou por isso. E olha, tem uma má notícia para te dizer: se você quer namorar, se envolver, se apaixonar, o bagulho é doido, né? Dificilmente você vai encontrar um grande amor, sabe? Tipo, princesa e o seu príncipe. Isso aí já era, mudou tudo, os paradigmas novos, mundo novo, mundo líquido. Bem-vindo à sociedade contemporânea. Bom, penso eu que nós precisamos ser responsáveis afetivamente. Olha que bonito, mas eu vou dar um olé nisso para pensar de um outro ângulo. Primeira coisa, queridos, primeira coisa é a responsabilidade afetiva conosco, tá? A gente costuma usar esse termo para pensar no outro. Então, primeira coisa é ser responsável afetivamente consigo. O que isso significa? Fazer uma análise aprofundada da sua postura nas relações ou na relação que você passou ou está atravessando. E aí, queridos, o bagulho é doido. Por que o bagulho é doido? Por quê? Por quê? O bagulho é doido porque estamos falando de complexos, de elementos sombrios, das coisas que estão nas nossas costas. Então a gente sempre, ao término de uma relação, vai querer culpar o outro. A tendência maior é homem, é mulher, é trans, é gay, é hétero, é bis, é cis, é tris. O outro é o culpado, né? Geralmente é assim que a coisa funciona e a gente é a vítima. Vamos combinar que geralmente é essa posição que a gente assume, não é? Dentro de um relacionamento. Botar no fiofó do outro a culpa para ficar no nosso fiofó a alegria da vítima. Também é gostoso ficar na posição de vítima. Entendam bem o que eu estou dizendo. Bom, então eu acho que a ideia de sair dessa posição projetiva, né? Eu acho que por um tempo a gente culpabilizar o outro faz parte até do processo de elaboração, muitas vezes, de um término. Principalmente, né, querido, se você tomar um pé na bunda, é muito provável que você distorça a versão dos fatos para você se culpar. Aliás, para culpar o outro, né? Então eu acho um bom negócio a gente lembrar que dificilmente numa relação existem só elementos do outro. Existem elementos nossos, né? E muitas vezes preciso muita hombridade, dignidade de admitir as tosquices e maluquices da nossa pessoa para com o outro. E ainda é necessário mais dignidade e mais integridade para você pedir desculpas para o outro e seguir a vida consciente de que você zoou a relação. Principalmente nós homens somos
bem filho da putas nesse sentido, né? E me parece necessário, se não pudermos reparar os males que fizemos às minas, ao outro, mas que a gente tenha a hombridade de admitir os nossos buracos, o nosso machismo, a nossa violência, etc. e tal. Tenho tentado ir por aí. Confesso que eu tenho melhorado as minhas relações amorosas e românticas, não é? Agora, também penso que cabe às minas um movimento autorreflexivo, né, de mergulho em si, para pensar se está se ancorando na retórica do abusador para não olhar para si, ou se de fato foi um abusador, né? Então acho que temos um campo aí muito complexo e difícil, e que muitas vezes a discussão fica num nível politizado e a questão é muito mais complicada. O buraco é muito mais embaixo. Então se você está aí todo fodido, todo detonado, todo atrapalhado com uma possível relação abusiva, está todo perdido, todo arrebentado, uma boa terapia pode te ajudar. Tá bom? Se gostou desse vídeo, dê o like, faça os comentários, espalhe por aí. E eu espero contar com você aqui nos próximos. Tamo junto e misturado. É nóis.